Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula e hoje eu vou fazer uma leitura com vocês da nossa avaliação. Então eu estou deixando ela lá no sistema Delta, no sistema Plural, em formato digital. Então vocês podem respondê-la em formato digital, vocês têm total liberdade para fazer as modificações aqui na prova, só não mudem, só não retirem o enunciado da questão, mas vocês podem retirar as linhas e colocar a sua resposta, tá? Do mais, pessoal, aquelas regrinhas que vocês já sabem que eu sempre peço para vocês e que eu estou deixando um link com orientações para vocês assistirem lá também. Mas o principal, não esqueçam de colocar o nome na avaliação de vocês, tá? Isso é o mais importante, gente, porque às vezes vocês mandam e-mail, mandam uma avaliação com o e-mail dos pais de vocês ou com o e-mail gamer e eu não vou saber quem que é. Então, coloquem o nome de vocês, tá? Podem fazer tanto a prova digital, podem fazer em formato de PDF, podem fazer no caderno, tirarem a fotografia e me mandar. Mas lembrem-se, se você for fazer isso, faça a caneta e tire uma foto nítida para que eu consiga ler. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Os conteúdos foram os capítulos 1 e 2, beleza? Sobre a África e os conflitos na África e relevo da América, tá? Bom, então, pessoal, questão 1. Assim como no Brasil, Angola também foi colonizada por portugueses, e eles falam o português. Porém, só conseguiu a sua independência em 1975. Desde a sua independência até 2002, o país esteve em uma guerra civil envolvendo a MPLA, que é o Movimento Popular pela Libertação de Angola, e a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola. Qual foi o elemento que causou tantos anos de guerra civil entre os dois grupos? Então, pessoal, eu sempre falei para vocês, né? Existem vários conflitos na África, mas quais são os motivos? Os motivos são diversos. E aqui em Angola, qual que foi o motivo? O que estava acontecendo naquela época? Qual que era o contexto histórico desse conflito? Então, uma questão aí bem fácil para vocês. Questão 2. A história recente de Ruanda é marcada por um triste acontecimento, o genocídio de Ruanda. Então, explique o que é um genocídio e quais foram os lados e motivos que estiveram envolvidos no genocídio de Ruanda. Então, uma questão dupla, tá, gente? Primeiro, vocês vão falar para mim o que é um genocídio, e aí tem uma aula sobre isso. E segundo, quais foram os motivos que levaram ao genocídio de Ruanda? O que estava acontecendo em Ruanda que fez com que acontecesse esse genocídio? Então, uma questão também bem fácil, a gente estudou isso. Tá? Questão 3, pessoal. Explique o que foi o regime do Apartheid que vigorou na África do Sul até 1994. A gente viu o que aconteceu na África do Sul, a questão dos boeres, a chegada dos holandeses, depois a chegada dos ingleses, e o que aconteceu com a população negra durante esse período que durou até 1994, ou seja, até 26 anos atrás, se a gente pensar no tempo histórico, até ontem. O que foi o Apartheid na África do Sul? Questão bem fácil também. Bom, questão 4, uma questão de verdadeiro e falso. Tá? V para verdadeiro, F para falso, de acordo com os conflitos na África pós Segunda Guerra Mundial. Então, A. Muitos países africanos conseguiram a sua independência somente após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 1945. B. Os conflitos no Sudão ocorreram por motivações religiosas. Grupos muçulmanos sunitas do norte buscaram islamizar cristãos, xiitas e outras religiões locais praticadas no sul. C. Os conflitos em Angola tiveram motivações étnicas entre os Tutsis e os Hutu. D. Os chamados boeres eram fazendeiros caucasianos ou brancos, descendente dos holandeses que chegaram na África do Sul. E denominamos a porção norte da África, próxima ao mar Mediterrâneo, de África subsaariana, pois está situada acima do deserto do Saara. Então, vocês vão ler essas 5 alternativas. Se for verdadeira, V. Se for F, se for falso, letra F. Bem fácil também. Leia com atenção, pessoal. Não tem pegadinha, mas vocês têm que ler com bastante atenção. Tá?
Questão 5, uma questão bastante atual. Ó. Os conflitos na África não são exclusividades do século passado. Diariamente assistimos no jornal conflitos no Sudão, na Nigéria, entre outros. E recentemente vimos uma explosão em Beirute, no Líbano. E ainda não se sabe se o material explosivo, que era nitrato de amônia, seria matéria-prima para fertilizante ou para explosivo, porque nitrato de amônia você tanto faz fertilizante para o solo quanto explosivo, tá, gente? É dois lados de uma mesma moeda. Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Ou seria matéria-prima para fertilizante ou para explosivo de algum grupo terrorista. Entre esses conflitos recentes, podemos destacar a Primavera Árabe, que envolveu vários países localizados no norte da África. Explique o que foi a Primavera Árabe, quais eram os objetivos dos manifestantes e quais foram as consequências desse conflito. Então, pessoal, sempre responda a questão em sua totalidade. O que foi, quais os objetivos dos manifestantes e quais as consequências desse conflito. Tá? Lembrando, pessoal, foram em vários países, teve consequências diferentes. Então, você pode estar dando um exemplo, um ou outro exemplo do que aconteceu nesses países. Beleza? Questão 6, agora entrando no nosso assunto sobre a América, não é? Podemos dividir a América de diversas formas, e uma muito utilizada é a histórico-cultural entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Explique quais elementos aproximam os países que compõem a América Latina. Então, o que é a América Latina? Por que nós denominamos esse grupo de países de América Latina? Quais são os elementos culturais e históricos que aproximam esses países? Beleza? Uma questão bem fácil também. Questão 7, pessoal. Assinale as alternativas incorretas sobre o relevo da América e demais características físicas. Então vamos lá. A. Em toda a costa oeste, ou seja, no Pacífico da América, encontramos cadeia de montanhas, como os Andes e as Montanhas Rochosas. B. A América é caracterizada por ter um relevo antigo, com a ausência de dobramentos modernos. C. A existência de correntes marítimas frias, tanto no sul quanto no norte, colabora para o clima desértico e semiárido de algumas áreas da América. D. O choque das placas de coco com as placas do Caribe deu origem à Serra Madre, um istmo que liga a América do Norte com a América do Sul. E aí, terremotos, vulcanismos e falhas tectônicas ocorrem com frequência na costa leste da América. Novamente, pessoal, eu quero a primeira resposta incorreta e leiam com atenção para não responderem a questão errada, tá? Leiam com bastante atenção. E por último, uma questão bônus, aí, uma colher de chá para vocês, valendo mais meio pontinho. Tá? Nós temos uma coluna falando de vegetação, então nós temos floresta tropical e equatorial, pradarias e estepes, taiga e floresta boreal, floresta de coníferas, né? Desertos e savanas. E do lado nós temos a descrição de cada formação vegetal. Então vocês vão relacionar a coluna da descrição com a coluna da vegetação. Então nós temos aqui vegetação encontrada no Brasil e caracterizada por árvores de pequeno e médio porte, com clima tipicamente tropical, períodos de cheia e períodos de seca. Então a gente vai ver aqui qual que é e marcar. Segundo, vegetação encontrada na costa oeste da América do Norte e da América do Sul. O relevo possui grande influência no clima dessas áreas. Próxima. Vegetação presente em toda a América Central e no Brasil. Compõe a vegetação da floresta amazônica e Mata Atlântica. Bem fácil essa, hein? Próxima. Formação vegetal que ocorre em altas latitudes. É associada ao clima frio e está presente em grande parte do Canadá. E por fim, formação vegetal que ocorre em lugares de clima temperado continental, verões quentes e invernos frios. Ocorre na área central dos Estados Unidos. Então, pessoal, só fazer a associação da descrição com a formação vegetal. Questão bem fácil. Beleza? Então, pessoal, boa prova. Não se esqueçam de me enviar no prazo. Não esqueçam de colocar o nome. Um abraço e até a próxima aula.